Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui comigo no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história de aprendizagem do português, como foi essa jornada, quais dificuldades eu enfrentei aprendendo a língua de vocês e como está indo esse processo hoje em dia. Também quero falar para vocês quais planos eu tenho em relação de aprendizagem de português, então fiquem comigo até o final desse vídeo, porque vai ser interessante. Mas antes de começar, não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o like para o vídeo e ativar o sininho. Isso vai ajudar muito ao meu canal e assim eu vou saber que meu conteúdo é querido e muito esperado por vocês. Tenta não perder nenhum vídeo que eu posto. E enquanto você está fazendo isso, vamos falar sobre o meu português, os problemas que eu tive no começo e o que me incomoda até hoje. Antes de tudo, eu vou contar para vocês exatamente a história de como eu comecei a aprender português, o que me deu aquele início de começar a aprendizagem. E então, tudo começou quando a minha mãe mudou para o Brasil. Eu estava com 12 anos de idade e naquela época eu fiquei procurando algumas frases simples só para ter noção como soa o português. Eu não tinha muito interesse em aprender essa língua, então acabei parando só nas palavras básicas, tipo olá e muito prazer. Eu até lembro como eu estava pronunciando essa frase, muito prazer, porque eu pronunciava completamente errado. Eu estava falando algo do tipo muito prazer. Totalmente errado, mas eu achava que todo mundo entende. A próxima vez que eu tentei estudar português foi juntos com alemão. Eu vou explicar para vocês o que eu tenho a ver com alemão. Em um vídeo aqui no canal, acho que foi algum vídeo sobre escolas na Rússia, eu disse que na minha escola a gente tinha aulas de inglês e também nós podíamos escolher mais uma língua estrangeira, ou francês ou alemão. E como eu estava estudando naquela escola, eu escolhi alemão. E durante os estudos, eu estava muito boa nessa língua, então eu decidi pegar aulas particulares com minha professora mesmo. E essas aulas particulares eu peguei no verão, naqueles 3 meses, junho, julho, agosto, que eu estava dizendo que durante esse tempo a gente não faz absolutamente nada. É um tempo de grandes férias nas escolas da Rússia, então eu decidi pegar aulas de alemão para não esquecer. Aí, naquela época, a minha mãe achou algum curso online de português e perguntou se eu não queria aprender ele juntos com o alemão. E eu aceitei o desafio. Foram aulas pelo Skype. Eu não sei se aqui alguém usa Skype ou já era, mas ele era bem popular naquela época para dar aulas em grupos. Aí eu fiquei um mês participando nessas aulas, mas infelizmente não me pegou. Eu já devo dizer que não tenho muita paixão por línguas. Por exemplo, tem algumas pessoas que já aprenderam 10 línguas e estão aprendendo mais 5 ao mesmo tempo. Eu não sou daquele tipo de gente. Para mim é bastante fácil aprender as línguas porque não sei como, mas eu consigo pegar essa diferença, o modo de falar. Então eu imagino que nunca vou aprender alguma língua só por curiosidade. Talvez só vai ser de novo como em português, por necessidade mesmo. Enfim, a última tentativa de eu começar a aprender português foi aqui no Brasil. Aqui eu já realmente precisei de aprender para poder me virar, para poder ir no mercado, sair pra rua e tal. Naquela época eu baixei alguns livros para poder estudar, aprender gramática, aprender fala, mas os livros eu larguei na hora. Eu acho que eu nem abri aqueles livros para poder estudar alguma coisa. Aí todo mundo ficou preocupado, especialmente a minha mãe, que falava: Como assim? Você não estuda? Como então você vai falar português? Mas depois disso, eu comecei a fazer as amizades. As pessoas foram me puxando pra rua para sair em algum lugar, e eu lembro que antes de cada encontro eu fiquei aprendendo algum vocabulário para poder interagir com eles. Eu vou dar para vocês um exemplo como eu pensava. Ah, Dana, você vai precisar de conhecer pessoas. O que eles podem perguntar? Aí eu já fiquei imaginando o que eu mesma poderia perguntar a alguma pessoa com quem eu gostaria de fazer amizade ou conhecer a pessoa melhor.
Então, eu já sabia que eu precisava de aprender essas perguntas. Como você se chama? Quantos anos você tem? Onde você mora? Onde estuda? O que gosta de fazer? Quais hobbies você tem? E por aí foi. E, além de perguntas, eu também precisava de aprender as frases, como eu vou responder nessas perguntas. Aí comecei a aprender também. Oi, meu nome é Dana, tenho 17 anos, moro em Brasília há 3 meses, gosto de música, filmes, gosto de ler, estou tentando aprender português e algo assim. No começo eu usava bastante o Google Tradutor, porque o meu vocabulário era bem limitado, bem pequeno, mas com o tempo fui falando melhor cada dia e depois de meio ano morando aqui no Brasil, já consegui me comunicar. Claro que naquela época eu tinha um sotaque bem forte, então a partir daquele momento eu só fico melhorando. Enfim, como vocês podem ver, eu nunca aprendi as regras do português, porque aprendi de forma natural, falando com pessoas, e eu acho que esse jeito de aprender o idioma é o melhor de todos, porque é mais interessante e você fica sempre praticando. Você pode errar sempre, mas errando, você fica aprendendo. Sua fala fica mais rápida e o cérebro começa a funcionar melhor. Mas mesmo que esse método seja bem legal, ele tem suas desvantagens. Uma delas é que a língua falada e a língua escrita são bem diferentes. Isso dá para notar muito em português, porque muita gente fala errado e o gringo também fica aprendendo errado. Isso pode causar alguns problemas, de quais eu também vou falar. Eu não contei para vocês antes, mas eu já cheguei a estudar na Universidade do Brasil. Eu fiquei pouco tempo estudando e eventualmente tranquei o curso porque entendi que não era a área que eu gostaria de estudar. Então, na faculdade, tive uma professora que falava uma língua portuguesa bem correta. Cada frase que ela dizia parecia que saía do livro. O português dela era impecável. E quando ela chegava a me perguntar alguma coisa, eu notava muita diferença entre minhas respostas e a fala dela, porque, como eu já disse, o meu português é falado e não escrito. E claro que eu tinha muita vergonha do meu português na faculdade, porque comparando com meus colegas que sabiam terminologia oficial, para mim era muito difícil de achar as palavras certas e encaixar elas na minha resposta. Também naquela época, meu sotaque era bem forte, o que dificultava o entendimento do que eu estava falando. Dessa época, eu consegui tirar algumas conclusões. A primeira é que eu preciso praticar muito a minha língua para conseguir reduzir o sotaque. Eu acho que isso é um problema de todas as pessoas que ficam aprendendo a língua estrangeira. Cada um acha que ele fala do jeito correto, do jeito que dá para entender para os nativos, mas na verdade não é assim. Os brasileiros naquela época não me entendiam dessa forma igual hoje, e isso me deixava um pouco triste, frustrada, mas afinal isso não é minha língua nativa e eu só estava no processo de aprender. Agora eu falo mais ou menos bem, já que vocês assistem meus vídeos e conseguem entender muita coisa. Inclusive, se você me acompanha já há bastante tempo e já viu meus vídeos anteriores, deixa um comentário para mim dizendo quanto da minha fala você consegue entender em geral e quais são as palavras que eu falo errado ou as palavras que você não consegue entender. A segunda coisa que eu entendi é que, juntos com a fala, você precisa dar atenção para os livros de gramática e para os livros com a linguagem correta. Sendo bem sincera, eu não aprendi nada disso de forma consciente. Toda a fonética e os sons que eu consigo pronunciar são simplesmente o que meu ouvido conseguiu pegar e o que eu consegui reproduzir. No meu plano, eu gostaria de fazer uma maratona de gramática da língua portuguesa e também da língua correta, pelo menos para aprender algumas coisas em período curto e melhorar meu português. Se você gostaria de assistir um vídeo sobre isso, me fala nos comentários e eu vou preparar isso para vocês. Na minha opinião, acho que pode sair bem interessante. A russa que fala português finalmente decidiu aprender gramática. Que loucura!
Então, gente, espero que vocês tenham gostado de assistir mais um vídeo aqui comigo no canal. Não esqueçam de deixar sua opinião nos comentários sobre tudo que você viu nesse vídeo e que veio na sua cabeça. Estou curiosa para saber o que vocês pensam. Se tiverem ideias para os próximos vídeos, me avisem aqui embaixo também. Mas por hoje é só e nós vamos se ver em breve. Até o próximo vídeo.